Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. Bem-vindos aí a mais um estudo bíblico sobre o Catecismo Maior de Westminster. Temos, ao longo aí já de 3 meses, estudado o Catecismo. Chegamos aqui à 12ª pergunta, finalizando ali um assunto inicial, que nós finalizando o assunto do ser de Deus, entrando agora no assunto dos decretos de Deus, né? Além de nos ensinar a respeito do ser de Deus, nós vimos que a Escritura também nos ensina a respeito dos decretos de Deus, né? Quando estudamos a pergunta de número 6, né? O que as Escrituras revelam acerca de Deus? As Escrituras revelam quem Deus é, nós estudamos isso. Quantas pessoas há na divindade, nós estudamos isso. Agora iniciamos esse terceiro tópico, os seus decretos. E por último, como Deus executa esses decretos. É um estudo que nós veremos mais para frente. No entanto, hoje nós iniciamos o estudo dos decretos de Deus a partir da pergunta de número 12. Eu já quero aqui compartilhar minha tela. A tela está estranha. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso. Era isso. Pronto. Agora tá bonitinho. Então, deixa eu mudar aqui. A pergunta de número 12. O que são os decretos de Deus? E aqui é a resposta. Os decretos de Deus são todos os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Então, Deus. Aqui nós temos muita coisa para considerar só nessa resposta, por isso que nós vamos dividir, né? No estudo da semana que vem, quando o catecismo destrinchar melhor aquilo que Deus predestinou com referência aos anjos e aos homens, ou pré-ordenou, né? É outro termo que a gente encontra nas traduções do catecismo. Então nós vamos considerar essa última sentença. Hoje vamos considerar as sentenças anteriores e as implicações dela. Mas antes vamos orar ao Senhor pedindo auxílio do alto céu. Senhor, agora que nós nos aproximamos da Tua Santa Palavra, Pai, cujas informações se encontram sistematizadas no Catecismo Maior de Westminster, nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe para que nós possamos compreendê-la de maneira adequada, compreendendo quem o Senhor é, o que o Senhor espera de nós, e assim que nós possamos louvar ao Senhor a partir do conhecimento verdadeiro que nós temos a seu respeito. Pedimos o teu auxílio, porque reconhecemos que nós precisamos dele. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a principal verdade apresentada aqui pelos teólogos de Westminster, quando trata sobre os decretos eternos de Deus, né, decretos que aconteceram na eternidade, como o catecismo diz aí no meio, né, desde toda a eternidade, de tudo o que acontece foi pelo Senhor pré-ordenado, essa verdade de que tudo o que acontece nesse mundo, tudo que acontece contigo, comigo, foi pré-ordenado pelo Senhor. Isso é uma pedra de tropeço para muitos. Diante de tragédias causadas por fenômenos naturais, diante de pandemias, de diagnósticos de doenças, de aflições das mais diversas, da morte de um ente querido, ou até então diante da realidade de que os que morrem sem Cristo, os que morrem sem receberem a graça de Deus, têm um destino distinto dos outros, o destino deles é a perdição. Muitos colocam Deus em xeque por conta dessas questões. Essas são duas questões difíceis que surgem quando nós afirmamos essa verdade aqui que nós encontramos na Escritura, que Deus pré-ordenou, predestinou tudo o que acontece. Diz aí, tudo, absolutamente tudo. Onde nós encontramos essas referências? Eu vou mostrar uma aqui para os irmãos em Efésios, capítulo 1, verso 11. Quando Paulo, que falava aqui a respeito de Cristo Jesus e da nossa união com ele, né, diz assim, nele, em Cristo, né, no qual fomos também feitos herança
predestinado segundo o propósito ou segundo a vontade daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Muito interessante, né? É provável que seja daí que os teólogos tenham tirado essa expressão, né? Os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho de sua vontade, através dos quais ele, para sua glória, predestinou tudo o que acontece. Então, de acordo com o conselho da sua vontade, Deus, e aqui Paulo está falando especificamente sobre a eleição, né? Sobre o chamado dos crentes, isso nós vamos considerar na próxima semana. Nós temos problemas demais para considerar hoje, vamos deixar esse tópico para a próxima semana, mas aqui ele destaca justamente isso, né? Como que todas as coisas que acontecem foram pré-determinadas pelo Senhor. E a questão que nós temos que responder a partir dessa afirmação que encontramos no texto bíblico é se Deus, ele criando todas as coisas, ou então Deus ordenando todas as coisas também ordenou o mal, né? E a Bíblia, ela é muito clara a esse respeito. Deus, ele é totalmente incapaz de realizar o mal. Mas nós já acabamos de dizer que Deus ordena tudo que acontece e algumas das coisas que acontecem, como vocês bem sabem, nos dias atuais, são más. Então, nos vem a pergunta: Deus ordena o mal? E só tem uma resposta bíblica para essa pergunta. Se Deus cria o mal, a resposta é não. Se ele ordena o mal, a resposta é sim. E para considerar essa questão difícil aqui, eu estou me apoiando bastante num material chamado, num livro, né, pequeno livro chamado Deus Controla Tudo, no capítulo 4 deste livro, que é de autoria de um teólogo, de um pastor americano chamado Sproul, R.C., né, R.C. Sproul. E a Bíblia é clara, né? Deus, ele é incapaz de realizar o mal, mas ele ordena o mal. Porque se Deus não ordenasse o mal, não haveria o mal, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, e nós precisamos considerar com a calma a questão do ordenar. Às vezes nós tropeçamos, escorregamos nessa palavra aqui. Pensamos que quando nós afirmamos que afirmar a ordenação divina de todas as coisas significa ou que Deus cria o mal, ou que ele impõe sobre criaturas que são justas, forçando pessoas que são inocentes a praticarem atos que são pecaminosos. E não é isso, né? E quando a confissão de fé, né, os teólogos escreveram a confissão de fé, deixam muito claro, descartando essa possibilidade, com base nas escrituras, de que a vontade dos homens ela não é violentada. Deus ordena que as suas criaturas tivessem a capacidade para o mal, mas não força elas a usar a capacidade. Sabia que a usariam, mas não as forçou a usarem. E aí, nesse ponto, Deus teve uma escolha, é assim que o pastor Sproul defende. Ele poderia destruir a criação para não permitir que o mal acontecesse. Quando a serpente chega ali perto de Adão e Eva e começa a sugerir a desobediência, Deus podia ali naquele exato momento ter destruído a serpente, poderia ter destruído Adão e Eva, não teria havido pecado, mas Deus, por razões que somente Ele mesmo conhece, toma a decisão de deixar o pecado acontecer. Deus não aprova o pecado, mas não impede o pecado. Quando Deus toma a decisão de não impedir o pecado, ele ordena que isso assim aconteça. Mesmo que nós não saibamos o porquê, aprove a Deus que assim fosse. Nós podemos ter certeza que quando Deus ordena qualquer coisa, ele tem um propósito totalmente bom. E aí a nossa cabeça vai dando um nó, como assim? Isso significa que o mal é bom? Não, de modo algum. Mas de alguma forma deve ser bom que o mal exista, porque Deus ordena soberana e providencialmente só aquilo que é bom, só aquilo que é bom. Nos termos do seu propósito eterno, Deus julgou que é bom permitir que o mal aconteça nesse mundo. Isso não significa que os pecados que nós cometemos, eles são virtudes, porque eles contribuem de alguma forma para o plano de Deus. Mas que Deus age por meio de todas as coisas para realizar os seus propósitos justos. É por isso que um dos versículos mais animadores para nós na Escritura Sagrada se encontra em Romanos 8, verso 28, bem conhecido de todos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Paulo não está dizendo que só as coisas boas cooperam para o bem. Não, ele está dizendo que todas as coisas, até mesmo as coisas más, cooperam para o bem. É isso que nós estamos dizendo aqui. Por meio do mal,
Deus efetua os seus propósitos justos. E o texto, então, continua: para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, só um Deus que é soberano e absoluto poderia fazer uma promessa dessa, irmão. Afirmação que não significa que todas as coisas são boas, mas que todas as coisas trabalham juntas para o bom propósito determinado pelo Senhor. E estas coisas só podem fazer isso porque acima de todo o mal, de todos os atos da impiedade humana, tem um Deus soberano e já determinou um destino tanto para o universo quanto para nós como indivíduos. E esse destino é perfeitamente coerente com a sua justiça, com a sua santidade e com a sua bondade. Assim, então, nós, de maneira bem resumida, sintética, nós tratamos com o primeiro problema que surge dessa verdade, de que Deus determinou, pré-ordenou todas as coisas que acontecem neste mundo. Voltando aqui ao texto do catecismo, nós encontramos essa definição a respeito dos decretos de Deus, que são os atos sábios, livres e santos do conselho de sua vontade. Três adjetivos aqui a respeito dos decretos de Deus, e nós vamos agora considerar esta breve definição. O ponto é que esse plano de Deus, que é feito antes mesmo do princípio, como o texto diz aí, desde toda a eternidade, ah, ah, ele é caracterizado primeiro por serem atos sábios, significando aqui que os decretos de Deus eles estão em conformidade com a sua sabedoria, de tal forma que não há como aquilo que o nosso Deus ordena seja impensado ou tenha sido determinado de maneira negligente. Antes é fruto da sua sabedoria. Às vezes nós tomamos decisões, nós nos planejamos de maneira impensada, tomamos decisões que não são baseadas em sabedoria. E nós colhemos as consequências dessas decisões lá na frente, em algum momento, mas com Deus as coisas não funcionam assim. Deus decretou todas as coisas de maneira sábia. São atos sábios decretados por Deus. E assim Paulo descreve estes atos. Olha só que bonito a forma como ele diz em Romanos 11, a partir do verso 33. Ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos, como inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Então, essa profundidade da sabedoria, né, do conhecimento de Deus. Deus decretou as coisas de maneira sábia. O catecismo também diz que estes atos de Deus são livres, ou seja, que eles não são influenciados por nada que não seja a própria vontade de Deus. Então, Deus ele não tinha nenhuma situação acontecendo para que ele decretasse as coisas da forma como ele decretou. Nós tomamos as nossas decisões com base nas circunstâncias. Eu decido se eu vou comer filé de frango ou bife de patinho, dependendo da forma como as coisas estão. Se o frango está descongelado, já está temperado, eu como frango, entende? As nossas decisões elas são situacionais, elas dependem da condição, do momento. Eu vou, por exemplo, uma vez eu me lembro que eu fui sair de casa para fazer alguma coisa e no momento que eu estava saindo de casa começou uma tempestade. Eu virei uma rua, caiu uma árvore, assim, não exatamente em cima, né? Caiu para o outro lado, eu parei, olhei assustado e voltei para casa, né? Saí duas esquinas. Então eu tomei uma decisão ali com base nas circunstâncias. Deus não funciona assim. Suas decisões, né, os seus atos são livres. Os decretos são livres, não tem como fundamento nenhuma circunstância. É só a sua própria vontade. E tem também o seu objetivo, como o texto diz aí, o objetivo da sua glória para a sua própria glória. Por fim, nessa definição, ele diz que são atos santos, o que nos confirma aquilo que nós já vimos. Não há possibilidade de que os decretos de Deus estejam manchados pelo mal ou pelo pecado. Eles são santos, eles são isentos do pecado. As nossas decisões, e aqui eu não estou comparando aquilo que nós decretamos realizar com aquilo que Deus decreta que vai acontecer, porque são coisas totalmente diferentes, mas me parece um tanto quanto óbvio isso, né? Os decretos de Deus, eles acontecem, é aquilo que é a própria história escrita. As nossas decisões, ou os decretos que nós fazemos, para usar o mesmo termo, eles são totalmente sujeitos aos decretos de Deus, né? Não são livres, mas normalmente quando nós tomamos uma decisão, nós podemos carregá-la com a própria pecaminosidade do nosso coração. Nós podemos usá-la
de maneira bem inadequada. E com Deus não é assim. Os seus decretos são livres de qualquer mal, são isentos do pecado, são santos. Um último destaque que eu queria fazer aqui nesse parágrafo, né, nessa resposta do Catecismo Maior, a respeito dos decretos de Deus, é nessa palavrinha aí, imutavelmente predestinou tudo. Imutavelmente. Os decretos de Deus são imutáveis. Aquilo que Deus pré-ordenou, né, que foi pré-ordenado pelo Senhor, não poderá ser mudado. O salmista, Salmo 33, vou colocar na tela, verso 11 diz: O conselho do Senhor dura para sempre, ele é eterno, os desígnios do seu coração por toda a geração. O salmista aqui afirma a duração eterna dos decretos. Nós já sabemos, foram feitos na eternidade e que duram para sempre. Eles não podem ser mudados. Eles não podem ser mudados. E aí uma outra pergunta pode surgir, um segundo problema decorrente desta doutrina, né, desta verdade bíblica. Como que nós podemos lidar com as ocasiões em que a Escritura diz que Deus se arrependeu? Ou que a Escritura diz que Deus deixou de fazer algo que ele faria? Como que nós lidamos com isso? Eu penso que, também aqui de maneira resumida, tratando de uma questão complexa em pouco tempo, o texto de 1 Samuel, capítulo 15, é uma chave importante para nós. Porque primeiro ele diz, no verso de número 11, eu vou colocar na tela para vocês: arrependo-me de haver constituído Saul rei, né, porque ele deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Mas depois, no verso 29, ele diz o seguinte, opa, eu coloquei capítulo 29, só um minuto, verso 29. Também a glória de Israel, né, o Deus, não mente e nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então são dois textos aparentemente controversos aqui no mesmo capítulo. No verso 11, Deus se arrependeu de ter constituído Saul rei de Israel. Mas 29 diz que Deus não se arrepende porque não é homem para isso. Então o que é que está acontecendo aqui? A gente percebe, meus irmãos, que Deus ele não se arrepende como nós nos arrependemos, como o homem se arrepende. Justamente porque depois de dizer que Deus se arrependeu, o autor faz questão de destacar que Deus não se arrepende como o homem, ele não é homem, né, para que se arrependa, diz aí o texto, exatamente com essas palavras. Então, nós reconhecemos que é uma figura de linguagem que está sendo utilizada aqui, para nos ajudar a entender o propósito de Deus. E que é qual? É a mudança que vai haver no trono de Israel. Deus vai tirar Saul e vai colocar Davi. Da mesma forma, nós encontramos na narrativa do dilúvio. Deus anunciava ali a mudança que ele iria fazer, mas utiliza aqui uma palavra para facilitar o nosso entendimento. Da mesma forma como, às vezes, nós usamos uma palavra distinta para falar alguma coisa para uma criança, para explicar algo para uma criança, assim Deus faz conosco, né? Evidente que a distância entre nós e uma criança é muito menor do que entre Deus e nós. Então Deus usa uma linguagem de acomodação para se referir aqui ao arrependimento, para dizer a mudança na situação que aconteceria. Então não existe nenhuma contradição nas escrituras em se tratando do arrependimento de Deus e em qualquer outro assunto, né? Qualquer outro texto das escrituras. Mas a chave para nós entendermos também esta dificuldade é que nós não podemos compreender o arrependimento de Deus como compreendemos o arrependimento humano. Aqui é uma maneira humana de se expressar. Nós temos outros exemplos assim na escritura. Por exemplo, no Salmo 78, o salmista diz que Deus despertou de um sono. Mas no 121 diz que não que o guarda de Israel, que é o Senhor, ele sequer cochila, ele não dorme nem dormita. Então, como assim? Deus não dorme. É apenas um modo de expressar a atenção de Deus voltado ao caso em questão. Não é que ele se despertou, ele estava dormindo e acordou. Não, é que a sua atenção foi colocada naquela circunstância. Então a escritura usa uma linguagem de acomodação. E assim, então nós aprendemos a respeito dos decretos eternos de Deus, os atos sábios, livres e santos da sua vontade, que foram determinados na eternidade para a glória de Deus de maneira imutável. E esses decretos, eles especialmente se referem aos anjos e aos homens. Mas isso é um assunto para a próxima semana. Para a gente terminar, os decretos de Deus, eles são essenciais para nós.
Porque a partir dessa verdade nós reconhecemos que nada do que acontece conosco está dissociado da vontade de Deus. Não tem nenhuma dificuldade que nós passemos nessa vida, não há nada de diferente que aconteça nesse mundo, sejam os fenômenos naturais, sejam as pandemias que nos assolam, nada nesse mundo é dissociado da vontade de Deus, nada desse mundo acontece fora dessa definição dada aí, de maneira sábia, livre e santa. Nada acontece fora disso e nós podemos então descansar, mesmo em meio às maiores aflições, porque nós reconhecemos que até mesmo elas provêm dos atos sábios, livres e santos de Deus, do conselho da sua vontade, vontade que é boa, perfeita e agradável para nós. Que Deus assim então que Deus assim nos abençoe e que nós sejamos então encorajados por essa realidade. Vamos orar mais uma vez. Agradecemos-te, Pai, por estas verdades absolutas, estas que nós podemos confiar, que são imutáveis, Senhor, que não jamais serão transformadas, porque são própria, um próprio reflexo da realidade. Assim, agradecemos ao Senhor porque nada foge ao teu controle. O Senhor determinou todas as coisas de maneira muito sábia, ainda na eternidade, e assim nós pedimos que o Senhor nos ajude a descansar nisso. Reconhecer, Pai, que Tu és Deus sobre todas as coisas e no conhecimento extraordinário do Senhor, todas as coisas foram então pré-ordenadas. Nada pode acontecer sem que tenha sido primeiro pensado pelo Senhor. Assim, reconhecemos e pedimos que o Senhor faça o nosso coração descansar nisto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, que Deus assim os abençoe. Lembrando aí só das nossas dinâmicas do fim de semana. Sei que esse sábado tem uma programação da UPA, então adolescentes fiquem espertos aí. Lembrar também dos nossos compromissos de domingo, escola dominical às 9 horas e o culto às 18, e também das programações especiais que nós já temos anunciado na igreja há um tempo. Fim de semana da família, que vai começar com uma gincana, uma palestra no sábado, continua as suas atividades no domingo, nós teremos um almoço, procure aí os irmãos da comissão de eventos para saber mais sobre o almoço, a feijoada, e também no dia 26, aliás, perdão, no dia 12 de maio, para as mamães aí, o café da manhã, às 8 horas na igreja, café da manhã especial para as mamães, tá certo? No mais, que Deus assim os abençoe, desejo um ótimo fim de quarta-feira a todos e também um bom fim de semana. Tchau, tchau.